a 4ª temporada da Lu Concept Podcast, que estou gravando especial no Rio de Janeiro, em parceria com a Carters, que é mega parceira da Lu Concept nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E também em parceria com a Criogênesis, que é uma clínica muito séria e muito antiga. Aliás, esse ano está fazendo 20 anos de coleta e armazenamento de células-tronco. Então é muito legal. Vai seguir Carters, vai seguir Criogênesis. Aliás, mande para as grávidas e mamães aí para conhecerem sobre essas importâncias do quantas doenças a coleta da célula-tronco, né, e o armazenamento pode prevenir ou, de repente, até tratar no futuro, que talvez, né, nunca aconteça, que a gente é aquele que segura saúde. A gente não quer nunca usar, mas tem que pagar para garantir. Então, muito obrigada aos meus apoiadores. E hoje eu tenho uma mãe que ela é muito especial. Vou dar uma brifada muito rápida aqui da minha história, como começou com ela. Ela tem 26 anos, ela é cariocaça, mãe de 3. E a história dela começou há quase 2 anos, 1 ano e meio atrás, que eu, com a Talu Concept Baby, lancei um concurso de embaixadoras Talu Concept. E aí, ela foi uma que se inscreveu. Na época, ela não tinha nem 30 mil seguidores. E eu tive mais de 900 comentários de seguidoras dela falando para ela entrar. Eu fui olhar a história dela e vocês vão entender tudo, porque que fiz tanta questão de chamar ela para participar. Ela é a Fanny, influenciadora digital, que hoje, em menos de 2 anos, está com quase 1 milhão de seguidores. Sim. Só no Instagram, que no TikTok você já viu. Eu tô com 3 milhões. Olha lá, gente. Eu nem sabia que TikTok não é minha área, entendeu? Olha isso. Mas por que de tanta relevância? A Fanny tem uma história muito, muito importante, que eu quero trazer isso no sentido da maternidade, pra gente olhar com muito carinho e cuidar dos nossos filhos em vários aspectos. Primeiro, vocês vão no Instagram de Fanny, vocês vão ver. Fanny desenvolveu uma compulsão alimentar, ganhou muito, muito peso, depois a gente vai detalhar, e fez uma cirurgia e tá maravilhosa e tá mostrando a força que ela teve. E o Fanny também teve episódios muito sérios de abuso sexual na infância, por 3 homens adultos. E isso é um assunto que a gente vai trazer para trazer a importância de conversar com as crianças, do quanto que ela não foi instruída, do quanto que ela estava sendo abusada sem ter noção. Então, apresento para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Por permitir que a gente saiba dessa história, que com certeza não é fácil, e de poder expor. Eu sei que também você faz terapia, o que é maravilhoso, para poder expor, para poder, de fato, prevenir e ajudar, né, tantas mulheres que ou já sofreram e podem também aí se procurar uma ajuda e se libertar disso, como a gente pode evitar que nossos filhos, né, a gente ingenuamente submeta a uso a situações que eles não sabem se defender. Muito obrigada, do meu fundo do meu coração. Nada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque você faz parte, né, de uma parte muito importante, assim. Do Noah. Lá do Noah, do início, assim. Foi meu primeiro, assim, trabalho, né? Alguém de fora. Eu acreditei em você. Sim, alguém de fora. Aí me mandou aquele carrinho maravilhoso. Eu fiquei, gente, carrinho de blogueira, né? Aquilo dali era uma profecia, que hoje eu sou uma blogueira de verdade. Sim, não, e você arrasou no conteúdo, como você fez. Então, assim, de fato, você já estava entregando de maneira muito profissional, né? Então, eu contei, ela tinha... Porque assim, eu falei... Na hora que eu comecei a ver, eu falei, gente, essa menina, ela vai explodir. E como a gente estava comentando aqui nos bastidores, porque não é sobre rede social, é sobre o que ela tem de história de vida para poder impactar mesmo vidas. Então, é muito legal. E não demorou muito, você realmente explodiu, né? Sim. E não para de crescer. Não chegou só aqui para chegar só aqui, né, amor? Não, continuamos vai subindo. ter muita ascensão ainda nessa vida, né? Aprendizados e... Bom, vamos lá. Eu queria começar... O que você me diz? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Você acha que você desenvolveu a compulsão alimentar pelos abusos? Ou isso... Então... Com certeza. Com certeza. Porque... Eu entendi a compulsão porque eu já tinha o ato da compulsão há muito tempo. Só que a gente não entende o que... Eu vim entender depois da terapia. Tá. Como assim? Tipo, às vezes me dava um vazio, uma coisa assim, sabe? Uma falta. E o que eu ia fazer? Ia comer. Tava feliz e ia comer. Porque a gente não via, né? Assim, quando você tem compulsão, você não vê muita saída. A saída é a comida. Qualquer tipo de emoção que você tenha, você quer comer. Então, assim, eu fui... Era uma época que eu estava muito mal, com depressão, ansiedade. Ainda que eu fazia... Comia o tempo Quantos anos todo. você tava? Eu tava com 23, Tá. Tá, pra fazer 24 anos. Quer dizer, mas você já estava obesa ou você estava desenvolvendo? Eu emagrecia e engordava. Porque eu fazia ou restrição, ficava sem comer. E depois eu desencadeava e começava a comer tudo de novo. Ou seja, eu ficava nos 90 quilos, aí fui pra 117, aí voltava, tipo, por 85, aí engordava tudo. E era questão, assim, de 2 meses. Uau. Eu engordava muito rápido, porque eu comia muito. A galera acha que é compulsão, que às vezes a gente até vê uma galera comparando, eu comi um biscoito. Não, compulsão não é isso.
Com um pacote inteiro. Não, a compulsão, você come um pacote inteiro. Eu comi, exemplo, 4 miojos assim, no pote, biscoito. O que tinha pela frente eu tava comendo. Não importava. Até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Aí aquele momento que cai a ficha. Meu Deus, eu comi muito, tô muito mal. O estômago esvaziava um pouquinho, você tava preparada pra de próxima. Novo. E era assim, a todo momento. E você não vê uma saída, você fica cega. Realmente, você só come. E foi assim. E você já tava fazendo terapia? Não. Então, quando que começou a terapia? Então, assim, quando você se deu conta que tava compulsiva? 2020 foi quando veio a pandemia. E Tá. aí eu sumi do mapa. Tipo, eu aproveitei a pandemia pra me isolar do mundo. Eu realmente fiquei isolada. Só que sabe quando você começa a olhar pra sua vida, eu olhava muito pros meus filhos, né? Na época era Calice e Henrique só. Eles tinham que idade? A Calice tinha, acho que 6 anos, né? Ou 5 anos. 6 anos Tá. e o Henrique 3. É 2 crianças pequenas. E eu olhava assim, e o Henrique, ele tem uma energia, né? De uma criança bem enérgica. E aí, eu não tinha energia pra ele. Eu não tinha energia pra nada. Literalmente, eu não tinha felicidade. Sabe quando você não tem vontade Depressiva. de levantar? Hoje em dia, a galera me viu me cuidando super, né? Hoje em dia, eu botei isso, mas eu não tinha coragem pra tomar banho. Sabe quando você olha, você não tem vontade de viver? E eu comecei a pensar nisso. Falei, caramba, cara, eu não tô feliz. Sabe, eu sempre gostei de trabalhar com a internet, eu olhava, eu gravava os vídeos desde 2015, eu falava, eu parei de fazer isso, eu simplesmente sumi do mapa. Você perdeu o interesse. Perdi, e aí eu comecei a, falar com pessoas, né, e eu achei minha psicóloga num grupo de engajamento, olha que loucura. Olha! Ela tava lá para engajar a página dela, e a gente começou a conversar, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a terapia, porque, a situação é difícil. Aí ela falou, não, vou fazer um precinho bacana para você, aí eu, vou pagar. E aí comecei a fazer terapia com ela. Em 2020, comecei a fazer terapia. Aí que eu entendi que eu tinha compulsão. Ela foi falando os traços de, qualquer momento da minha vida eu queria comer. E aí eu fui falando, isso acontece isso, eu quero comer. Fico com raiva, eu quero comer. Tô estressado, eu quero comer. Ela falou, isso não é normal, isso não é fome. E aí eu comecei a entender quando eu tava com fome psicológica. Porque mesmo hoje em dia, eu sei que eu tenho compulsão. Se eu não cuidar, eu tenho um ato. Porque às vezes eu acabei de comer. E eu sinto aquela fome de doer o estômago. Eu falo, gente, não tô normal. Eu falei, tô é o hábito, né? Eu falei, isso aí é a cabeça querendo fazer um... Aí o que eu vou fazer? Ver um vídeo, né? Eu vou cuidar de mim. Vai distrair. Distrair a mente. Não, vamos usar esse tempo de qualidade que eu ia comer pra poder fazer outra coisa. É isso. Assim então, conclusão, você teve consciência a partir de uma fala da psicóloga. Sim. Depois da terapia. Na hora que você teve essa consciência, como é que foi o processo pra você conseguir eliminar essa compulsão? Cara, foi uma construção muito grande, porque até eu fazia a bariátrica, eu vim construindo na bariátrica, né? Eu ainda tinha muita Mas nessa compulsão. hora você tomou a decisão, descobrir a compulsão. Mas eu não conseguia evitar, não. Você continuava? Continuava. Eu já sabia que era. Eu comia sabendo. Aí dava mais culpa depois, né? Exatamente. Eu sabia que era compulsão. Aí depois a vergonha de chegar na psicóloga e falava, então, comi muito x-tudo e tudo mais. Aí ela, caraca, cara. Eu falei, Aí, só que depois da bariátrica, que eu comecei, eu acho que eu tomei o pontapé de, mudar completamente. Porque eu não gostava nem de me alimentar bem. Sabe? Eu odiava legumes. Aí eu falei, não, agora eu preciso mudar. E depois que eu fiz a bariátrica, eu acho que eu entrei de cabeça nesse novo hábito. E eu comecei, não... Mas você chegou a ter alguma compulsão depois da bariátrica? Não. Porque diz que passa mal, né? Não, sei, não, mas... Hoje, de passar mal... Mas na época, qual que fez? Não, nem aguentava. Não dava, né? Não, hoje em dia, depois de um tempo ainda dá. Eu falei, ai, gente... O miojo é meu problema, garota. O miojo é ótimo, gente. Olha lá. Só não manda patrocinar, porque senão tu vai voltar. Garota, a minha psicóloga falou, olha, vamos dar uma cortada nesse miojo aí, né? Porque não pode ter uma refeição livre que é comer miojo. Eu falo, olha, miojo é minha fraqueza. Te dá me felicidade. Olha, me sinto uma criança, garota. Olha, que delícia. Então, mas foi até que foi rápido, porque você começou a fazer em quanto tempo de você tomar a consciência até fazer a bariátrica? Foram meses. Acho que foi uns 5 ou 4 meses, por aí. Mas que você nunca tinha pensado na bariátrica antes? Não, mas tinha? eu faço tudo. Talu, quando eu decido uma coisa, eu falo. Se eu decidir aqui, acabou, garota. Tá. Eu decidi fazer a bariátrica, tinha exame que eu passava o dia todo fazendo exame. Que a pessoa falava assim, a menina, o exame é 1h da tarde, o outro é 4h30. Você quer fazer? Eu quero. E eu ficava lá, fazia o exame e ficava sentada, esperando até a hora do outro exame, que eu falei, eu vou fazer todos os exames logo pra fazer essa cirurgia. E você teve que fazer um processo psicológico à parte também, ou dela já resolvia? Não, eu tinha duas, né? A psicóloga do cirurgião e a minha. E aí eu fazia com as duas, mas elas conversavam muito entre si. Legal. Então, passava um relatório, né? Bom. Exatamente, porque eu já tinha um acompanhamento mesmo, sabe? Já tava chata, Camila.
Olha, a Camila pegava no meu pé. Então, tipo, elas conversavam juntas e ela falou, não, a Fanny tá preparada, porque ela realmente quer isso como pra mudar de vida, sabe? Sim. Eu não via como, tipo assim, eu vou emagrecer, vou poder comer tudo. Não. Isso vai ser... Era um marco, assim, tipo, isso daqui vai pra mudar frente. a minha vida, tipo. E tu acredita que eu levei isso tão a sério que eu fiz uma data, né? Dia 9 de janeiro de 2021. Eu falei, eu vou voltar pra internet nesse dia. Eu já vou ter feito a cirurgia bariátrica e nunca mais vou voltar pra trás. E nunca mais voltei, tá? Eu decidi. Não, e foi porque é inspirador, né, Fanny? Porque, assim, é muito difícil. Qualquer compulsão, um usuário de droga, um usuário de álcool, a pessoa que faz muito exercício físico, qualquer compulsão, né? A pessoa que trabalha demais, enfim, sexual, tudo. A compulsão, ela é prazerosa. Né? Exatamente. E aí, isso aqui, tipo, é uma coisa que, por isso se diz, é compulsível. Ele não tem mais nem prazer, porque você tá fazendo aquilo ali sem nem entender porque tá fazendo. Já é e é o que eu falo, às vezes não é nem se a coisa é gostosa, se não é, você só tá querendo mastigar, comer. Não, e aquilo todo, excesso esconde uma falta. Sim. Isso é fato. Né? Isso é fato. Então, aí eu te perguntei antes, como que você entendeu, no processo terapêutico, talvez, que a compulsão veio desse vazio, talvez pelos abusos? Sim, com certeza. Nem Mas só você não tinha essa consciência? Não tinha. Cara, eu vou te falar a verdade, eu só fui ter consciência de todos os meus abusos em 2018, em setembro, que foi quando eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu procurei terapia. E foi quando eu entendi, tipo assim, sabe quando a tua ficha cai, tipo... Não sei, a maternidade. Foi um momento que eu não sei qual foi, que eu realmente falei, caraca, olha quanta coisa eu passei. Acabou. Quando eu dei conta... Quando veio pra sua consciência. Exatamente. Aí minha psicóloga, tipo assim, a gente conversa, né? Eu acho que eu carreguei tanto tempo calada, tentando ser forte, sabe? Tipo, não. Isso não foi nada, não foi nada. É como se não fosse com você. Exatamente. Que quando a ficha caiu, eu acho que eu... caí. Aquilo dali foi o que eu entendi, os vazios, entendi toda aquela falta, sabe, que eu sentia. E aí eu entendi não só os abusos, como a questão da família também, né, do apoio, daquele negócio todo. Eu falei, caraca, cara. E aí eu me senti muito sozinha. E eu me enfiei nessa solidão e foi muito difícil. Mas nessa descoberta, imagino que você tenha sofrido muito quando descobriu, mas você começou a, de repente, resgatar uma compaixão por você mesma. Tipo assim, no meio desse processo... eu comecei a querer lutar por mim. Que foi quando eu falei, em 2020, eu falei, não, vou lutar por mim, pelos meus filhos, pelo meu sonho, né? Porque a galera vê hoje na internet, mas era muito importante pra mim. Porque apesar de, tipo assim, eu me achava que eu não tinha inteligência pra nada, que eu não era nada. Eu falei, não, eu vou lutar por tudo isso. E eu comecei a lutar por mim, sabe? Foi muito difícil. Não vou falar, não é um processo que você acorda e fala, agora eu tô feliz. Não. Ainda mais quando você se vê sozinha, exatamente. Né? Você tem que bater de frente, porque a sua cabeça, ela te detona o tempo todo. Sim. É você lutando contra você. E às vezes, assim, até a pessoa que tá do seu lado tenta te ajudar, mas não adianta. Sim. É a sua cabeça falando, mas você não é capaz, você não vai. Então, é uma luta, assim, mas eu fui, não, todo dia... E até hoje eu uso muito isso que eu usei lá no início. Agora, quando eu falar, eu não quero fazer, não. Você vai fazer isso, que você tem que fazer isso. Porque é você que tem que fazer isso. Porque ninguém vai fazer. E isso foi me dando uma coisa... Até hoje eu levo isso. Não importa o que eu não quero fazer, eu tenho que fazer isso. É a disciplina. É por mim? Exatamente. A disciplina é muito bom. Eu levo isso com a minha vida. Às vezes eu acordo e falo... eu não quero fazer nada, gente. Eu não quero existir, eu não quero gravar, não quero... Eu falo, mas você vai fazer isso porque você tem que fazer. Então, isso foi me salvando, sabe? Tipo, mas então, é o tipo do amor próprio que você foi resgatando pra você. Exatamente. Que eu nunca tive. Acho que eu fui descobrindo, fui me apaixonando por mim. Coisa boa, maravilhoso isso, Fanny. Então, esse tema, isso que você viveu, toda essa dor, né, que te trouxe, graças a Deus, bem nova, porque muita gente passa dos 50, 60, pessoas morrem e não sabem o que tá acontecendo com elas, né? Que foi causado nelas, né? Que não foram elas que procuraram por aquilo. É muitos gatilhos. É muito, muito. Então, assim, o fato de você, com 26 anos hoje, estar neste processo, que é um processo diário, a luta... Sim, diária. E posso falar, não é só tua, cada um tem uma luta. Mas essa coisa de você ter a disciplina de fazer o que você quer. Porque, assim, tanta gente quer, mas não faz. Sim. Porque é só fazer. Agora, vai fazer. Exatamente. É uma coisa, assim, que eu até falo... Eu tenho ansiedade ainda, mas ela não domina. Sim. Tipo assim... Você trouxe a consciência. Exatamente. E a minha ansiedade, às vezes, eu acordo com a cara muito inchada e tal. E as minhas seguidoras já sabem. Eu falo assim, a ansiedade tá aqui. Eu tô querendo deitar, ficar vendo série, não querendo fazer nada. Mas eu vou fazer, porque quem tá no domínio sou eu. É isso. Já me controlou durante muito tempo. Agora quem controla sou eu. E é assim que eu vou fazer. E o louco é que você não vai poder se perder disso nunca. Porque é um processo... E outra, tipo, vai ter quedas, tem quedas. Sim.
Né, e tem queda, busca uma ajuda, busca um suporte, busca, né, um médico, um amigo, terapia um 2 vezes livro. na semana. É isso. Vai ter momentos que vai estar super bem, vai ter momentos que E é normal. Eu sou assim, tem semanas que eu tô super bem, produtiva, fazendo conteúdo e cuidando super bem com as crianças e fazendo um monte de coisa. Tem semana que eu não quero existir. Só que eu continuo existindo, porque aí eu vou lá, faço terapia, eu falo, Camila, eu não quero... Até na terapia, às vezes, ela é a mesma? Falo, é a mesma desde hoje. Tu engajou ela que só, ela não buscava engajamento. Garota, olha, e ela às vezes até fala, não quero que você me poste, não quero que fale nada de mim, por favor. Ela tá até grávida, eu falei, minha filha, pare essa criança logo e vambora que a gente tem que trabalhar. Manda ela fazer enxoval com a Talu. Exatamente. Ela tá com 35 semanas, já tá bichinha. nascendo, Ela tá deitada assim, ó, não tá nem mais da terapia, mas tem que dar, né, bichinha aqui. E aí, tipo assim, é muito louco que a gente vai seguindo essas coisas da nossa cabeça e eu falo, cara, tem dia que eu tô tipo, eu não quero existir, eu não quero viver. Eu falo, não, mas eu vou. Aí ligo pra Camila, me ajuda a viver hoje. Eu não quero olhar pra ninguém, mas eu tenho 3 crianças pra olhar pra mim. Aí eu vou. Não dá tempo, né? Não pode, como é que você não vai olhar? A criança tá, mãe. Não, mas essa busca, ela é incrível, muito legal. E me conta uma coisa que eu falei, cara, Fanny, vamos falar nisso, nesse lugar de maneira leve, sem aprofundamentos. Quando que você se deu conta, por exemplo, adulta, quando você percebeu todos os abusos que você sofreu? Os abusos, eles eram de alguma maneira sutis? Ou no começo, digamos, você começou a ser abusada com 6 anos de idade. E foram 3 pessoas diferentes, aleatórias. Parentes, né? Mas eles se conhecem, eles sabiam entre si dos abusos? Não sei se eles... Mas um incentivou o outro. Por quê? Porque eu tenho essa teoria, né? Ninguém nunca falou, mas a minha teoria é a seguinte. Quando um começou a fazer, eu falei. Falou pra quem? Pra minha avó, por parente. Ok. E eu sempre fui uma criança... Quando você era pequena? Quando eu era pequena. E, tipo assim, eu sempre fui uma criança que eu sou assim, né? Então, a galera já falava, tipo, mas a Stephanie é abusada, é isso, é aquilo. Como é que ela deixa fazer isso com ela? Pensa numa criança, como é que vai bater de frente com um adulto? Claro, imagina. Eu batia de frente com minhas primas, que tinham a mesma idade que eu. Claro. E aí... Quer dizer, você na sua ingenuidade... Exatamente. E aí, o que acontece? Se espalhou pela família. Então, eu acredito que um foi dando aquela força pro outro, tanto que o abuso, de fato, porque até então, tudo é abuso, mas eu era molestada. Sim. Né, desde pequena. Depois que eu contei de um tio meu, que foi quando meu pai descobriu, né, que meu pai até então não sabia que eu não podia contar pro meu pai. E quando meu pai descobriu, eu tive que fugir, porque todo mundo ficou, você acabou com a vida do seu pai, porque seu pai é nervoso. Você era culpada, Eu era né? culpada. Não, porque meu pai é nervoso. Seu pai é nervoso, seu pai vai fazer, aconteceu. Eu falei, gente, fiquei nervosa, fugi pra casa da minha tia. Olha a inocência da garota. A tia que o tio era o abusador. Fui pra outra... Não, fui pra outra tia, porque eu tinha muita tia. Eu fui pra outra tia. E aí, meu pai descobriu, realmente, ficou muito nervoso, que imagina, né? Claro. Aí me levaram no... Eu vi, na delegacia. Delegacia. Foi, Aí, a pior experiência da minha vida, o delegado lá perguntou pra mim se eu tinha tido orgasmo. Eu não sabia nem que era... Não sabia nem o que era isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos, Gente. 11. E eu nem sabia que era essa palavra. E todo mundo riu. Eu fiquei tipo, tudo que bem, é né? isso? Tipo, o que é orgasmo? Gente, que falta de respeito. E as pessoas acharam super inocente. Imagina seu Só pai. que, e o pior pra mim foi o seguinte. Aí foi lá, né? Como ele só tinha molestado, e eu não vou falar as palavras pesadas aqui. Claro, claro. Mas ele tinha molestado de todas as formas. Mas como não tinha feito o ato, não foi abuso. Olha que absurdo. Mas isso, então, isso primeiro. Isso que irrita. É uma lei, é uma situação que isso já é além. Mas, por exemplo, isso você já tinha 12, só que você começou a ser abusada com muitos 6 anos. E isso, tipo assim, por um cara antes. Isso. Ou seja, quando chegou na minha família, que a minha família falou, porque na minha família, assim, se não teve o ato da penetração, ignorância ele não e preconceito. Nada, tá tudo bem. Ou seja, espalha. Aí quem ficou mal vista na família? Eu. E isso deu corda pro meu padrasto da época, né? Realmente me abusar de fato. Porque ele falou. E ele ainda falava pra mim, mas ninguém vai acreditar em você. Gente. E realmente ninguém ia acreditar em mim. O que eu fiz? Não contei mais pra ninguém. Que absurdo. Aí você se entregou eu falei, Dana, se realmente ninguém vai lascada. acreditar em mim, porque eu chegava na família, porque o que você fez foi um absurdo. Absurdo de quê? Tipo, como se eu fosse mentirosa. Claro. Uma criança, sabe? E não deu em nada. Mas hoje em dia, um deles eu descobri que tá preso. Bom, todo mundo... Depois de ter feito com a família Mas inteira. a lei... mas foi preso por causa disso? Foi, Uau. mas não foi comigo. Tipo, foi... Claro, pelo que eu entendi, acho que foi com outras meninas. E graças a Deus, pegaram a ficha dele e hoje em dia ele tá preso. Graças a Deus, não foi por mim, mas foi pra alguém. Tomara que estejam brincando bem bastante e eu com espero ele lá, que né? ele fique lá pelo resto... Não, e que estuprador numa cadeia, ele sofre bem, né? Eu espero que ele esteja se divertindo bastante. Tá, mas, por exemplo, com 6 anos, Fanny, quando você começou a sofrer os abusos, que você se deu conta que foi com 6 anos, você já sabia? Então, é nesse lugar que eu quero... tipo assim, vamos começar dessa parte pras mães. Não tinha noção, porque... Mas nunca te foi falado nada sobre sexualidade, zero. cuidado? Tipo assim, eu não tinha noção do que era um abuso.
Só que eu não era legal. Porque não era agressivo. Exatamente, não é Essa agressivo. parte. Porque nunca vem como agressão. Sim. Vem com carinho, vem com um tio. Claro. Entendeu? Vem aqui no tio, não sei o que. Senta aqui. Só que mesmo criança, você se sente desconfortável, mas aí a sua cabeça entra e bugue. Será que eu tô, tipo, maldando isso? Até porque você nem sabe qual é a maldade. Exatamente, que existe. você fica assim, será que isso é errado? Tipo, ai, o tio tá beijando, mas tipo, aí você fica tipo, ai. E rola muito da gente, às vezes, forçar a criança a, tipo, fala com aquele tio ali, dá um beijo naquele tio. E às vezes Ai, você não. senta lá, tadinho, ele tá te chamando, vai pegar o Vai presente. ficar com o tio. E às vezes a criança tem essa repulsa com o tio e você obriga a criança. E a criança às vezes entra em confusão, tipo, ai. Eu não quero ficar com o tio, mas a minha mãe Se tá minha mãe tá mandando. falando pra eu minha avó... de repente o tio não é ruim. E você começa a criar aquela cabeça... Acho que aquilo é normal. Exatamente. Tipo, ai, me deu um beijo aqui. Ai, mas eu não gostei, mas eu tenho que deixar. Porque é o meu tio. Ou porque é um amigo, ou porque é alguém... Porque, cara, a maioria, infelizmente, é dentro de casa. É com alguém próximo. E ele nunca vai chegar de uma forma agressiva. Vai chegar com carinho, com presente. Muitos deles dão presente. Porque não é que a criança é interesseira. Sim, é normal, porque é uma criança. Claro. Se você oferece alguma coisa, ela vai ficar feliz. Sim. Se você der ela vai ficar feliz. Claro. Então, qualquer chocolatinho que tu dá, a criança ama. Exatamente. É verdade. Então, eles vão construindo essa confiança até o ato do abuso, sabe? Sim. Eles o abuso, ele é constante, né? Exatamente. Começa com carinho, com beijinho, com a mãozinha aqui. A ameaça, ela vem depois quando você já tá... Quando você já tá um pouco maior. Mais velho. Porque então, tipo, não conta pra mãe, não conta pra não sei quem. Mas nessa hora você começa a perceber, então, que tem coisa estranha. Tipo, por que não pode? Aí, às vezes, você começa a perceber, tipo assim, por que eu sou errada? E você se sente mal, a criança. Claro. Porque você vê a sua prima ou alguém da família não acontecendo isso. Você fala, por que esse tio faz isso comigo e que aquela prima não? E começa a vir várias questões. A entender. Exatamente. Não entender, mas ver que tem coisa errada. E aí, como eu falei lá no vídeo, né? Falei pra você. Eu falei quando eu era menor. Só que eu falei primeiro do meu padrasto, antes de falar de um tio que morava em cima, porque eu tinha medo. E, tipo, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. O que falaram pra mim foi bizarro. Tipo assim, hora que vai dar certo. Não conta pra ninguém que você não pode destruir famílias. Né? Exatamente. Ou seja, a gente tem esse negócio de desacreditar da criança. Pra não confrontar a pessoa mais velha. Sabe? A criança parece que mente. Já ouvi falar, mas criança mente. Não, criança inventa, não, né? Criança inventa. É. Criança não inventa. Criança não ia inventar uma coisa dessa. Você tem que parar pra pensar. Porque às vezes a gente... A criança é criança. Não, a criança também tem voz, sabe? A criança também sabe o que é um toque. A criança também sente desconforto. E é normal, tipo assim... a gente não trata a criança como ser humano, né? Tipo assim, você não gosta, mas você vai gostar disso. Não, criança tem que ser ouvida. Às vezes a gente fala alguma coisa... Exatamente. Claro. Às vezes a gente que é mãe fala alguma coisa com a criança... Aí a criança... eu não gosto disso. Aí você... Não, você vai gostar. Não. Você tem que pensar na criança, sabe? Eu acho que isso acontece muito. E principalmente dentro de família, quando você não quer ser... minha filha não gosta de fulano. Mas fulano é legal, jamais faria isso. Nunca faria isso. Sim. Porque a gente tem essa mania, sabe? Tipo, não, eu acho que fulano jamais faria isso. O seu filho não pode ser desrespeitado. Você tem que ouvir, analisar. E tem que ficar de olho, né? Saber o que tá acontecendo. Exatamente. E, tipo assim, passar essa confiança, que é o que... Cara, eu tento muito com meus filhos e eles fazem até terapia, porque, cara, todas as formas de poder criar confiança e proteger, eu quero, sabe? Porque, assim, o seu filho tem que sentir confiança em você. De quando ele falar de alguma coisa, pode ser o seu melhor amigo, ele vai saber que você vai estar ali por ele. Vai ter segurança em você. E não confiar, mas é tio. Não tem essa de tio. Você pensa que se você, tipo, vamos supor, se com 6 anos, 5 anos, já tivesse falado assim, aqui ninguém mexe, aqui, você acha que nesse momento, se alguém fizesse alguma coisa, você sairia de perto? Com certeza. Ou se alguém tivesse me passado confiança, eu teria chegado e falado e a pessoa me escutado. Porque, assim, começou os atos, eu eu senti já aquele negócio, eu falei, ninguém acredita em mim. E aí tinha dia que eu abusava e eu falava, tudo bem. Ia brincar, sabe? Tipo, entendi. Era uma coisa normal. Pra mim, já tinha virado hábito. Que louco. Exato. Então, uma coisa até interessante que no teu depoimento que eu vi no teu Instagram, eu falei, caramba, cara, que interessante, que foi até do Príncipe. Do Príncipe Juan. Porque quando eu li que eu falei, gente, que coisa louca. Porque aí você já tava com 15 anos, 15 né? anos. Com 15 anos, quer dizer, você estava na sala, o cara que era o abusador de fato, o pior de todos depois. Ele chegava e você não saía, você não tinha força. E aí foi quando ele chegou e te deu o telefone. Exatamente. E quando a gente falava, eu falei, tá acontecendo isso, isso. Ele me trabalhava, ligava pra ele. E era uma coisa, parecia um encanto. Que louco. Eu ligava, eu conseguia. Tipo, às vezes eu ficava na calçada e tal, mas
antes de ligar, eu não conseguia sair. Era uma coisa que você não consegue se mexer. Mas isso é muito interessante do que você tá falando, pra quem, de repente, sofreu alguma coisa assim. Porque a gente tá, né, eu falo muito sobre a questão dos julgamentos, né? Porque quem não tá na pele, não sai. Hoje, gente, é só levantar, o cara entrou, sai. Exatamente. Mas isso é tão sério, porque o que acontece? Eu falei, gente, ele ligou, ela falava com ele, falava, vai pra calçada. Ela ia. Agora, por você não tinha essa força. Quer dizer, se você não tivesse esse subsídio naquela época externo pra você sair, quantas vezes o cara quisesse te fazer, ele ia fazer. Exatamente. Olha que louco, porque você já não tinha mais. Você, tipo assim, você tava entregue. Isso. Você tava vencida. Eu fui tantos anos isso na minha vida que eu já não tinha mais forças. Era normal. Eu falava, é mais fácil fazer acontecer. Não vai mudar nada. E depois eu vou pra rua brincar, esquecer, conversar. Nossa. Porque já era um hábito. Tipo assim, não tinha o que eu fazer. Sabe? Já tinha tentado tudo e eu já não tinha forças. Eu não conseguia sair. Tipo, era uma parada surreal. E eu ligava pro Juan, eu conseguia sair, tipo... Que loucura. Era uma parada muito louca. Que louco isso. Muito. Mas isso é muito sério. Porque, de fato, quem ouve isso de fora nunca imagina. Nunca. E aí se alguém... Tipo, aí vem os jogadores. Ué, ficou lá porque queria. Não, a minha família, como eu sou assim, muito assim pra frente, falava, mas você não é toda barraqueira? Tu não briga com os outros, por que tu não fala? Eu falava, gente, assim... É muito mais forte, né? Exato, é muito mais forte. Que louco. E fora a autoridade do adulto. Claro. Sabe? Eu cresci com uma autoridade de adulto, como se o adulto fosse soberano, ele fala a verdade e você não é nada. Ou seja, se um adulto estava fazendo aquilo em mim, eu realmente não tinha forças. Porque era um adulto. Eu nunca ia bater de frente com o adulto. E você não tinha ninguém te dando suporte. Exatamente. Eu ia bater de frente com quem? Quando eu comecei a ter suporte, que foi o Juan, que eu comecei a entender e eu comecei a reagir. Sabe? Eu já não ficava mais nos locais, eu já saía. Eu tinha voz. Ele te deu uma força. Ele me deu uma força, minha filha. E aí, minha filha, nunca mais essa força foi embora. Ai, que bom. Olha lá, príncipe, olha lá. Calma aí, segura. Não, mas olha que legal isso, cara. Foi um suporte importantíssimo, né? E assim, eu vou te falar uma coisa até interessante. Porque eu até já falei isso lá no Instagram. E foi tão sinistro que eu queria até uma dependência emocional do Juan. Claro. Depois eu fui desconstruindo isso, né? Porque dependência é muito ruim. Não, claro. Mas eu criei porque eu nunca tinha tido um amor, um cuidado, um carinho assim. Eu falei, caraca, uma pessoa, um suporte, exatamente. Né? Tipo assim, o que me faltava de mãe, de pai, eu falei, caraca, do nada eu me vi alguém, tipo, realmente acreditando em mim. Só faltava isso pra você acreditar. Exatamente. Eu falei, caraca, alguém acredita em mim, tipo, luta por mim, quer meu bem. Que máximo. Eu falei, nossa, mano, então é assim que é ser amado, que loucura. Que legal, né? Porque ele foi teu parceiro nessa época. Sim, foi Quantos muito. Quantos anos que ele tem? Tem 31. Ah, é um pouquinho mais velho. Mas assim, é muito interessante essa parte, cara. Porque assim, eu sou psicóloga de formação, mas eu nunca tive convívio, até porque eu também não cliniquei nem nada. Então, quando a gente ouve muitas pessoas, quando você fala, por exemplo, falam do estupro no ato da realização do estupro. Só que o estupro, tudo isso que vocês viveram foi um estupro. Exatamente. Mas as pessoas, muito... Olha, como as pessoas não dão... veda, não quer falar. Não dão valor a isso, porque assim... Infelizmente, muitas crianças não chegam a ser, felizmente, né? Estuprada, mas o que tem de estuprada é a realização passando a mão, sim. mandando a criança fazer, é porque eles não são burros. Claro! Entendeu? Claro. Tem muito que vem como carinho para que, se der algum problema, for fazer um exame, igual no meu caso que aconteceu, não dê nada no exame. Claro. Porque realmente, se você leva uma criança que foi acariciada, que até mesmo se não tiver o esperma 24 horas ali para fazer, porque a criança, pelo amor de Deus, não vai ficar com aquilo dali, né? Ah, eu vou não tem Imagina, como. gente. Então, assim, eles mandam você embora como se nada aconteceu. Mas isso tudo já é traumatizante, isso tudo já é um abuso. É óbvio, gente. Entende? Só que eles levam como, não, é abuso mesmo quando acontece de fato. E isso quando tem o esperma ali pra fazer exame, se não tiver também, não, tem que pensar. E mesmo assim, o impacto emocional que foi causado, depois isso aí, você paga a conta e vai pagar por muito tempo. Pelo resto né? da vida. É isso. Então, eu acho que se a sociedade ainda não tá preparada pra dar esse suporte, como não só pra criança, para as mulheres também. As mulheres, sim. E mais do que isso também, não é só com meninas, com meninos também. Com meninos também. Acontece muito. E aí é uma coisa importante que às vezes a mãe fica preocupada só com a mãe, com a menina. Isso. E os meninos sofrem muito abuso. Porque ficam mais largados para dentro. Porque são homens, né? Menino. Mas sofre muito abuso. Muito abuso. Então, é um aspecto extremamente importante que eu me lembro. Eu nunca tinha pensado em pedofilia na minha vida. Nunca. Só que aí meu filho, eu ainda morava aqui no Brasil, eu lembro que ele estava numa escola super bacana e tal. E tinha um senhor que era o guarda ali, né? Tipo, o guarda da entrada. Super gentil, super querido. Mas, cara, teve um dia que eu não sei que brincadeira, não encostou nele nem nada, mas aquilo me deu um negócio. Eu falei, cara... E se esse cara... Eu comecei a pensar em coisas que eu nunca na minha vida tinha pensado. E eu comecei a falar, gente, eu tô ficando louca. Eu falei, não, cara, meu filho só tem 2 anos.
Eu não tenho como saber se acontecer qualquer coisa com ele. Exatamente. Até que ele tenha qualquer noção. Aí, dali, eu comecei a cuidar. Tipo, já começou a ter uma noção de, vamos limpar aqui, ó. Mas aqui, só quem mexe é mamãe e papai, quando você quiser limpar. Nananana. Isso desde sempre, a gente foi construindo isso com eles. E lá nos Estados Unidos, eles aprendem de piquitico. É private part, que é tipo assim, é a parte privada que ninguém encosta. Nem as professoras. Sim. Entendeu? Assim, isso então, é maneiro. uma maturidade que eles já vão criando. Se acontecer algo, já sabe que tem coisa errada. Exatamente. Alguma coisa pode, tá entendendo. Não pode, entendeu? Acabou. Tem coisas ali que não... Aqui é private part, que não. Então, essa consciência, a gente às vezes só tem quando é mãe. Sim. Você sofreu essa história na pele, então você tem uma consciência muito mais aflorada, porque você teve uma história com você. Então, óbvio que você olha para pros seus 3 filhos. E quero proteger. E como que é a tua relação, por exemplo, deles com os adultos em volta? Cara, eu tenho que fazer muita terapia para não... Principalmente, assim, a Calice, que ela é mais velha. E aí, ela tá naquela fase de querer, tipo, ver amigas. De ir pra casa. Gente, eu não consigo ainda. Eu faço muita terapia. Você não sabe quem é o pai da menina? Exatamente. Eu não sei quem vai estar lá, quem não vai. E eu até tô, tipo, desconstruindo e ensinando. Porque não tem como eu privar. Claro. Porque aí... Mas se ela tiver consciência, vai ser mais fácil. Porque foi até que a Camila falou. Você vai acabar traumatizando a menina pelos meus traumas. E assim, ela é um ser humano à parte. Isso. Eu tive os meus problemas, os meus traumas. Ela tá vivendo a vida dela agora. Eu tenho que instruir e ensinar. Isso. Só que é muito difícil. Tipo assim, cara... O medo que ela Eu quero estar sempre... Tanto que eu deixei, tipo, de trabalhar e tal, porque era muito ruim, tipo, de deixar minha filha falar, ai, meu Deus, eu não tô perto. Porque a gente quer estar sempre perto, sempre cuidando. Hoje eu dou uma desconstruída, tipo, tento, sabe, explicar pra ela ter as próprias decisões, mas sempre fico de olho. Sim. Sempre tô perto, não gosto. É o que eu falo, eu acho que assim, muito da temática desse podcast sobre essa tua vivência fica atento. Né? Isso em todas as classes sociais. Sempre ensinei, não quero sentar no colo, mas é priminho, da mesma... Não, pra brincar assim. Brinca, até pra brincar de bola, de correr, de um monte de coisa. Não gosto, sabe? Então, tipo, tem que explicar, porque pra ela ter a experiência dela, pra não gerar os meus traumas dela. Claro. Tipo assim, meu Deus. Mas também falar, não é pra mexer assim, não é pra brincar assim. Sim. E assim vou levando. E foi o que eu falei, terapia, né? Eu faço e agora eles também fazem. Legal. Pra que a gente tenha esse mas esse super importante, é super importante. Porque o impacto de uma pessoa, sobretudo a mãe, mas qualquer pessoa familiar, se um filho é usuário de droga, impacta a família inteira. Porque vira todo mundo codependente. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa super importante. E, Fanny, por exemplo, de hoje, você agora tá com 26 anos, tá nessa construção. Eu vi que você tá treinando igual uma doida. Sim. Maravilhoso. O que você tá vendo de tudo isso que você passa, assim? Você olha, claro, você tem a sua dor. O que você tá vendo agora? Que eu tô vendo superações. Né? Eu tô vendo muitas superações. Então, você tem um parceiro legal, você tem 3 filhos incríveis, você tá bombando na internet. Você chegou em algum momento, quando você começou a bombar, que você deu uma deslumbradinha... Cara, não, me deu uma neura. Deu? Dó. É porque, tipo assim, vou ser realista. Você tá com 3 milhões no TikTok. Sim. Você tem noção? Não. É isso, é muita gente. Tipo assim, o amor... Eu até falei esse dia no Twitter. Eu falei assim, cara, vocês estão quebrando coisas em mim que eu não tinha noção. Tipo assim, eu quando eu era criança, eu cresci achando que eu nunca ia ser amada por ninguém. Mãe, parente, ninguém. E hoje em dia, tipo, um monte de gente gosta de mim. Eu fico, tipo assim... Mas você sente esse amor? Sim! Tá sentindo? Sinto, tipo, quando eu vou na rua, quando a galera, tipo... Eu demoro um pouquinho pra dar bom dia. Ai, que massa. A galera fala, gente, pelo amor de Deus. Eu chamo o Instagram de empresa, né? Ela, vamos abrir essa empresa? Tá rica já? Vambora, não sei o quê. E você sente aquele carinho da pessoa que sente sua falta. Claro. Você tá ali ajudando elas a tomarem força, né? Exatamente. E é uma coisa, assim, muito louca. E no início eu fiquei, assim, sabe? Meio esquisita. Pra absorver a responsabilidade eu até. Falei, caramba, quanto amor. Que esquisito isso, sabe? Lidar com tantas pessoas e você ser importante na vida de tantas pessoas. Sim. É uma responsabilidade sinistra. Muito. E você fica, meu Deus. Aí eu até falo pra elas, acordar de manhã e fazer minha rotina de malhar, skincare, tomar banho e vamos ter tempo de qualidade com as crianças, é uma coisa que eu tenho como responsabilidade pra ajudar, sim. sabe? Tipo assim, às vezes eu não quero falar, não, mas tem alguém que tá precisando. Mas você assumiu como uma missão. Exatamente. Que legal. Tipo, um propósito. Não, tem alguém que vai precisar, porque eu já fui essa pessoa. Sim. Que eu acordava, tipo, sem força de viver e abrir a internet, queria ter esse... Sabe aquele momento que tu tem um pico de energia? Porque tu viu um vídeo legal? Sim. Eu falo, não, eu quero ser isso pra alguém, sabe? Porque às vezes, muita gente... A maternidade, às vezes, deixa a gente bem isolada. Muito! Não às vezes, deixa muito. E às vezes...
tá ali no celular, é a única amiga que tu tem. Sim. E eu brinco assim, sabe? conecta. A pessoa abre o Instagram, eu sou amiga dela. A amiga que às vezes abandonou ali, deixou ela sozinha, vai tomar um banho, mona, vamos lavar esse cabelo, escovar um dente, bota essa criança aí no chuveiro, bota essa criança aí, vai ver um vídeo, uma série. E eu tenho isso, sabe? Como Sim. E eu uso essa minha dor, hoje em dia, que já foi muito mais dolorido, pra incentivar, sabe? E eu sempre falo assim, cara, eu quero falar pras mulheres que já foram abusadas que, mano, a gente é capaz. Porque a gente se sente tão incapaz, tão usada, que a gente arrasta isso realmente pra nossa vida. São traumas que não tem como. Tipo, hoje em dia, eu ainda tenho muitos traumas. Imagino. Se a minha crise de ansiedade estiver muito atacada, eu não consigo dormir na ponta da cama, do lado direito. Não consigo, porque eu acordo a madrugada inteira achando que tem alguém vindo. Claro. E eu tô dentro da minha casa. Mas isso é aí um gatilho... já virou neural. Exatamente, é um gatilho lá atrás. Claro. Então, assim, eu mostro para as mulheres que, cara, olha só, eu ainda tenho todos os meus traumas, ainda tenho tudo isso, mas eu tô no controle. Claro. A gente pode estar no controle, sabe? Tipo, é muito difícil, mas você quem manda. Você sente que depois que você verbalizou isso, você expôs, você conseguiu tirar um peso, assim, de dentro de você? Muito. Nossa, e hoje em dia eu falo, eu falo. E eu consigo, principalmente com o ato da família, porque antigamente eu tentava, tipo, não magoar. Preservar. Isso. Eu falei assim, não vou magoar, sabe? Tipo, deixa pra lá. Eu falei... Não vou magoar, me magoar a vida inteira. Pois um dia eu falo sim. E hoje eu sabe? Ai, é uma coisa que eu não sei nem te explicar. É uma coisa que fala, eu não sou culpada. Porque sempre me tiraram como culpada. Tipo assim, exemplo, meu jeito. Que às vezes eu tenho um probleminha, né? Stephanie é muito isso. Falou, não, eu não sou muito isso. Eu sou exatamente o que vocês plantaram pra ser com vocês. Eu não tenho culpa de ser assim. Eu não tenho culpa se eu não quero perto. Porque às vezes a gente se sente culpada. Imagina. Eu não tô perto de alguém. Isso é amor próprio. Exatamente. Claro. Não, eu tenho direito, sabe, de falar da minha história. Porque as pessoas questionam, por que você tá falando isso se já passou? Não, passou pra você. Claro. Essa é a minha história. Eu vou contar quantas vezes eu quiser. Sabe, porque, mas às vezes a pessoa fala, mas eu já sou tão mais velha, aconteceu isso quando eu tinha 6 anos. Mas é a sua história. Claro, então você pode contar ela nem quando você tiver 90 anos. Sim. É a sua história. Se vai magoar alguém ou não. Mas você sabe, essa coisa de se sentir culpada é interessante como é invertida a situação. Porque, por exemplo, eu estava fazendo podcast com a Fê Pontes. A Fê Pontes, ela é casada com o irmão do Boninho. Boni, da família Boni da Globo. Sim. Super, né, socialmente super bem de vida e tal. Mora em Orlando. E há pouco tempo a filha dela de, acho que 11 anos, sofreu um episódio de bullying na escola. E mais que bullying, xenofobia também. Chamarem a de brasileira porca, não sei o que, tal, porque acho que é xenofobia. E foi muito ruim. E quando a mãe viu as mensagens, porque ela também não contava, ela viu, ela começou a ver que a coisa estava mais grave do que estava. E aí a Fê verbalizou, a filha mesmo quis dizer, foi um vídeo lindo, depois até você vê, tá lindo a maneira madura que a menina falou sobre uma dor que ela estava vivendo. Mas o interessante, que eu até falei com a Fê sobre isso, a vergonha que muitos pais têm do filho sofrer o bullying. Sim. É como se quem estivesse praticando bullying fosse poderoso e o filho é muito... é porque ele é bobinho mesmo. Mas é porque ele é fragilzinho mesmo. Cara, quem tá sofrendo, ele não pode ser culpado jamais. Exatamente. Quem tá sofrendo, ele é vítima. Ele é vítima, exatamente. Então, essa inversão que a gente vê que as pessoas têm vergonha. Meu filho sofreu bullying, ou é usuário de não sei o quê, ou sofri um abuso. Cara... O abusado não pode ser culpado. Isso, não pode, porque, tipo assim, mas essa é uma culpa, no meu caso, que ela veio plantada. Claro, foi construída. Foi, tipo assim, porque eu lembro até de uma frase de uma tia minha, falou assim, mas interessante, né? Porque 3 pessoas abusaram de você, tem alguma coisa errada. Claro. Eu falei, mas não é comigo. Hoje em dia eu entendi, antigamente eu ficava, tipo, realmente, não é possível. Você ficava se questionando. Eu ficava, tipo, não é possível, tipo, cara, assim, não que isso justifique, mas eu era uma criança realmente, eu andava de cabelo arrepiado, remela, não tinha nada de sexy. Não tinha nada, com toda ralada, era criança. Que louco, né? E, tipo assim, eu falava... E eu me questionava, falei, será que tem... E não. Eu falo, hoje né, o problema é no seu marido, que é o marido da bonitinha, né? Aquela hora que ela vai falar. Falei, o problema é no seu marido, no outro, não. E mim não tem problema nenhum, meu filho. Se tem alguém que não tem problema, sou eu. Porque a gente se sente, principalmente a pessoa que ela é vítima de abuso, ela se sente que não é digna de amor, que não é digna de nada, porque eu sentia como se eu tivesse nascido com uma maldição. Caraca, que loucura. Tipo assim, eu nasci pra dar errado. Gente. Nada vai dar certo na minha vida. É por isso que tudo que eu vivo hoje é muito louco. Imagina. Porque eu tinha realmente uma afirmação de que eu não tinha nascido pra... Você construiu isso na tua cabeça. Exatamente. Tipo, eu falei, posso morrer. Eu falo, eu não vou dar certo em nada. Eu sou um lixo e tá tudo bem. E depois que eu comecei Por isso que eu falo, gente, a terapia... Não, é perfeito. A terapia salvou minha vida. Claro, salvou. Importantíssimo. E depois que eu comecei a entender, eu falo, não, calma aí, gente. Eu sou a vítima dessa história. E, só que ao mesmo tempo que eu
entendi que eu era vítima, eu entendi que eu tinha um poder na minha vida. Isso. Eu não me botei no papel de vítima, porque, Claro, vitimizar não adianta. Tipo assim, eu dei errado e tá tudo... O que eu faço com isso? Eu falei assim, não, eles dominaram a minha vida o tempo inteiro. Eles ditaram como eu ia me portar, como que eu ia lidar com os meus traumas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem tá no domínio sou eu. Isso. E virei essa chave. Maravilhosa. Não, mas é por isso. E hoje você é uma influenciadora, Fanny, assim, com todas as letras da palavra, eu digo, porque em meio de rede social, que a gente vê tanta coisa, tanta futilidade, tanta coisa legal, beleza, legal você saber de moda, Sim. legal saber do cabelo, legal a pessoa que vai ensinar malhação, mas essa profundidade de assunto que você tem, você influencia muita gente. E não é sobre a rede social, é sobre a pessoa. Então, assim, eu tô muito feliz de ter você aqui, eu espero mesmo que esse vídeo atinja muito mais gente. Sim. Assim, além de que você atinge, eu quero atingir pessoas que não conhecem a sua história, para que em algum momento ela tenha uma mudança de chave nela ali, para que ela encontre esse poder, essa busca, porque não é uma construção, uma construção. Né? Muito, né, trabalhosa, mas que vale a pena. Porque Sim. Olha como você tá hoje. Hoje, como é que você se vê? Você se vê feliz? Você se vê em que caminho? Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto, sabe, tipo assim, completamente orgulhosa. Diferente. Orgulhosa. Eu até falei sobre isso ontem. Eu falo, caramba, cara, eu tenho muito orgulho de, tipo assim, que eu me tirei daquele buraco, sabe? Eu fui buscar ajuda, eu fui, não, sabe? Eu construo, eu tenho esse domínio. Porque não adianta. Se a gente não... porque a gente espera ajuda de todo mundo, né? Fulano, não. Se não é você que pega e vai, você não vai. Mas em tudo na vida, então, até nos mínimos. Exatamente. Então eu me sinto muito bem, sabe? De ter virado essa pessoa, tipo, caraca, cara, eu tenho orgulho de quando eu levanto, mesmo sem vontade de falar, eu vou falar, nossa, que gatinha. Maravilhosa, até porque você sabe que sim, pode acontecer qualquer coisa que tu... Exatamente, Tô comigo. Exatamente. Tô comigo. Tô comigo. E como é que é a tua relação com Deus? Cara, eu não tenho religião, né? Eu acho que Deus é religião. Sim. Eu acredito muito, tipo assim, que ele ai, gente, energia, sabe? Tipo, acordar e a força que ele dá, sabe? Tipo assim, de você sentir a presença dele. Independente da minha família, eu acho que a minha família é o meu maior contato com Deus, que eu acho que ele realmente deu a minha família pra ser o princípio dessa cura, sabe? Então, assim, eu sinto ele muito presente na minha família, por isso que eu tenho que preservar tanto, né? Isso faz diferença, né? Exatamente. Muita. Cara, a família foi um ato de amor de Deus sobre a minha vida. Sim. Tipo, se tinha alguma coisa que ele poderia demonstrar, era ter dado uma família que era uma coisa que eu sentia tanta falta. Era um vazio tão grande que ele falou, não, gatinha, você vai ter a sua, calma. É bem conectada, né? E como é que tá a sua construção na rede social? O que você pretende? Quais são os seus projetos? Ai, meu projeto agora é bater 1 milhão no Instagram. Instagram. Pouquinho. Você já tá ganhando dinheiro? Já. Boa. Né? Já deu pra dar uma mudada de Legal. vida. Graças a Deus, o Juan saiu do emprego, né? Hoje em dia a gente Maravilhoso. trabalha junto. O Juan agora... Vamos nas horas ruins, nas horas boas, né, amor? E assim, eu trabalho muito, né? Diariamente. Tem todo um foco, realmente. E tô pra crescer. É isso, virou realmente... É a profissão. Profissão, minha filha. Trabalho todo dia. Muito legal. Segunda, sábado ali, ó, durinha. Não, e tipo, no caminho certo. Sim. Falando o que tem que falar, né? Exatamente. Do jeito que tem que ser. Maravilhosa. E agora me conta como é que você se vê com 40 anos, que falta um tempo. Eu me vejo. Já se vê? Claro, vejo meus filhos grandinhos, né? Cada um, fazendo o que eles querem da vida deles. Eu com meu garotão sarado, a gente viajando. Você acha que fica sarado, porque essa aqui tá ficando, hein? Tá? Tem como você malhar mais. A gente viajando, eu trabalhando, sabe? Tendo algum produto meu. E olha, muito isso. Empresária. Maravilhosa. Muito empresária gostosona, né? É isso. Mas é um projeto que vai realizar. Sim, com certeza. Fato. A meta de gostosona já tá quase. Pronto, acabou. E empresária a gente tá lutando. Arrasou. Não, maravilhosa. Muito bom. Você quer deixar alguma mensagem pra gente finalizar? Assim, uma mensagem que você quer deixar pra essa galera que vai acessar esse vídeo hoje? Com certeza. Eu quero deixar a mensagem de que você é a líder da sua vida, sabe? Você tem um poder. Você não precisa esperar ninguém te dar um toque ou te incentivar. Você tem que ser seu incentivo, porque se não for você, meu filho, não vai ser ninguém. Então levanta e bora agir. É isso. Arrasou. Não, Fanny, muito obrigada. Obrigada muito a você. Obrigada por compartilhar, por essa força e, tipo, por realmente influenciar pessoas. Eu espero que você impacte milhares e milhares cada vez mais. Eu vou estar ali torcendo, você sabe, né? Que eu tô ali toda vez que eu vejo. E vai que eu engravido e faço pode ir. Não, maravilhoso. Agora a gente vai... tem que pôr as coisas pra circular, que você sabe que eu tenho a plataforma. Que, aliás, você fez lindamente a campanha da plataforma Second Hand. Né, Vamos fazer. Bom, gente, vai seguir a Fanny, vai conhecer essa história
vai seguindo, que vocês vão ver. A história ela vai ajudar você a mudar de vida se você tá com dificuldade. Né? Porque eu me lembro que assim, dentro do meu pequeno história, quando eu falava um bom dia, só com entusiasmo, eu recebia pessoas, nossa, de manhã eu só espero seu bom dia. Eu imagino você no lugar... Você tem energia, né, Talu? Muita, então né? você passa pra gente... Mas engraçado. E às vezes eu, tipo, não tinha nem tempo. E as pessoas mandaram, caraca, você tá Espera, bem? né? Eu, esperei seu bom dia. Eu falo, meu Deus, é impressionante isso. Né? Então, assim, muito especial, muito importante, muito relevante esse assunto. Obrigada. Espero que, né, só te ver brilhar mais. Em breve a gente vai falar aqui as novidades. Vai falar a sua empresa nova, vamos contar as novidades. Bom, gente, se inscreve no canal, aciona o sininho, manda pra todas as amigas e pessoas que você acha que vai impactar, porque esse assunto ele é muito importante. Espero que vocês tenham curtido e te vejo na próxima. Obrigada. Obrigada.